Já levou golpe? Hoje a gente vai falar de um dos maiores golpes de influenciadores de todos os tempos, pelo menos até aqui, né? Até o momento que eu tô gravando, porque eu nunca tinha ouvido falar de uma agência que tivesse roubado tanto criador ao mesmo tempo. Eu já tinha ouvido falar de alguns Kikikis, eu tenho uma experiência, não vou entrar em detalhes, comigo mesmo, mas uma agência roubar tanta gente, roubar tanto dinheiro, é a primeira vez que eu vejo. São várias pessoas, né? Porque, como eu disse, é uma agência, envolve muitas pessoas, inclusive pessoas que estão se manifestando agora, que ainda estão falando sobre isso, mas foram várias pessoas prejudicadas. As primeiras pessoas a falar sobre isso foram o Robert e o Gustavo. Eu, inclusive, adoro eles, são maravilhosos, me inspiro muito neles. Como duas pessoas LGBT que querem ter filho, eles têm um relacionamento há muito tempo, eu acho eles foférrimos, eu acho os filhos deles muito fofinhos. Eles foram os primeiros a falar sobre isso. Eles têm um perfil de paternidade, né? Inclusive, eles me fizeram repensar, porque antes eu tinha um pensamento muito quadrado sobre exposição de criança na internet. Que você, não pode de jeito nenhum, que é extremamente errado, não pode, proibido. E daí, quando eu comecei a seguir o perfil deles, e conheci eles pessoalmente, principalmente, eu parei pra pensar, tem algumas exceções, sabe? Acho que só exposição por exposição de criança na internet é complicado. Quando o único objetivo é ganhar dinheiro em cima da imagem da criança, aí realmente fica muito complicado. Mas é tão raro a gente ver um perfil LGBT no Brasil falando abertamente sobre serem pais, sobre terem uma família, que me fez mudar a minha visão sobre isso. Por exemplo, quando eu vejo os vídeos da filha do Rangel, eu falo, poxa, realmente, quase não tem nenhuma pessoa LGBT falando sobre ter filho na internet. Isso me fez repensar bastante, inclusive. Tipo assim, ver que, beleza, a exposição por exposição de criança na internet não é bacana, mas se tem um propósito e se pode conscientizar, e não só conscientizar, mas normalizar uma coisa que precisa ser normalizada, que é o fato de que sim, casais LGBTs podem serem pais, eu não vejo mais como um problema. É um problema quando a Virgínia começa a dar creatina pra criança dela pra vender. Aí já é outra história. Quando você transforma a criança num produto. A criança dela tá todo dia lá passando body splash, pra vender mais body splash. Enfim, eles foram os primeiros que falaram sobre esse golpe. Mudei de assunto, né? Mas a Lari Teófilo também falou sobre isso. A Laura Castro também falou sobre isso, a gente se segue, inclusive, que ela aparentemente também sofreu com a mesma coisa, do mesmo golpe. E o Cezinha também acabou passando pela mesma situação. Ó, pra quem não conhece o Dois de Paz, esse é o conteúdo deles. Teu sonho acabou. A fralda, filho, do teu sonho acabou. A pomada do teu sonho. E o lenço. Acabou o lenço. Dessa vez foi o lenço. É fofo, eu acho o conteúdo dele super fofo. E minha filha que aprendeu a andar e essa foi a reação do gêmeo dela. Vem cá, meu amor! Que linda! Que linda! Maia, vem cá. Agora Vai lá. Vem. Ah. Ai, meu Deus do céu. Que Fofo. Tu é tão fofa, mana, tu é tão meiga, ai que meiga. Por favor, filho, senta. Deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que aprender a lidar com frustrações na vida. Sério, não é porque você é hétero, branco, loiro, rico, privilegiado que você não vai saber lidar com uma frustração, Mark. Sério, não é assim que a vida não. É bizarro isso, porque eu lembro de quando eu era menor, assim, sei lá, quando eu tinha uns 14, 15 anos, e que eu tive essa vontade de ser pai, não tinha ninguém falando sobre isso. Tipo, ninguém, sabe que ninguém, não tinha ninguém falando sobre ser pai. E ser, né? Óbvio que tem sobre ser pai, né? Mas não sobre ser bicha e ser pai ao mesmo tempo. Isso é tão importante. É importante. Eu acho o conteúdo deles muito legal. Por mais que isso pareça meio simples, né? Porque é só eles vivendo o dia a dia e gravando as coisas do dia a dia. Mas é importante para outras pessoas se verem, sabe? Enfim. A nossa família foi vítima do maior golpe da nossa vida. E não foi de um desconhecido. Foi de alguém que a gente considerava ser da nossa família. Sem dúvida esse vai ser o pior vídeo que a gente vai ter postado aqui no Dois de Paz. Mas ele é muito necessário. Não só para denunciar pessoas bem maldosas que estão fazendo isso, não só com a nossa família, mas com diversas outras pessoas. Marcelo Proença e Rodrigo Shiba são donos da agência de influenciadores Hello Group e... Eita, que botou o nome na mesa! Botou pra jogo!
Não foi com meias palavras, não. Eles falaram nome, sobrenome, deram CPF, CNPJ. Não só para denunciar pessoas bem maldosas que estão fazendo isso, não só com a nossa família, mas com diversas outras pessoas. Marcelo Proença. Deixa eu ver se eu encontro alguma informação sobre ele. Marcelo Proença. Hello Group. Aqui, ó, Hello Group. Nossa, já tem um monte de matéria. Quem são os influenciadores que acusam a agência de calote? Influencers acusam a agência de golpe de $500 mil em contratos falsos. Influencers acusam a agência de golpe de não passar valores de publis. Influenciadores acusam a agência de golpe de $500 mil. Hello Group. Influenciadores denunciam calote de 500 mil de agência. MP de São Paulo investiga calote de $500 mil. Gente, $500 mil é muito dinheiro. Meu Deus do céu. E não foi nem só o golpe, né? Teve falsidade ideológica, falsificação de documento, assinatura falsa. Olha, ele privou até o perfil no LinkedIn, porque quando a gente pesquisa o nome dele, aparece aqui o resultado, né? Marcelo Shiba Proença. Mas quando você clica, dá o perfil Marcelo Shiba pode ser privado. Ele privou o perfil até do LinkedIn, velho. E Rodrigo Shiba são donos da agência de influenciadores Hello Group. E quando a gente tinha mais ou menos 4 mil seguidores, eles entraram em contato com a gente, falando assim, cara, vocês são muito bons, vocês têm potenciais pra profissionalizar isso, pra trabalhar com isso, vocês não gostariam de ser agenciados? Num momento eu falei, gente, talvez seja a chance, né, da gente recomeçar a nossa vida, da gente conseguir dedicar mais tempo à paternidade, mais tempo aos nossos filhos que estão chegando. A gente deu uma pesquisada na vida dos dois. Marcelo Proença era irmão de um dos cabeleireiros mais famosos de São Paulo, que atende assim só famoso e high society. Eles eram os assessores também da Larissa Manoela, então isso deu muita credibilidade para... Vixe, antes ou depois a gente descobrir que o namorado dela é bolsonarista, segue o Nicolas Ferreira, já até devolveram um cachorro adotado. Que agora a Larissa Manoela tá complicada, viu, gente? Acreditar no trabalho deles e começar a trabalhar em conjunto. De lá pra cá, assim, a gente se esforçou muito, deu, assim, a vida pra fazer esse perfil crescer, criar conteúdo. Foi muito trabalho. Quem acompanha a gente aqui desde o início sabe tudo que a gente passou, tudo que a gente evoluiu pra chegar onde a gente tá hoje em dia. Depois de uns anos pra cá, a gente começou a sofrer um problema muito sério sobre atraso de pagamento. Isso coincidiu mais ou menos com um período em que a Larissa Manoela saiu da nossa agência. Pra quem não entende muito como é que funciona esse universo, nós, como influenciadores digitais, somos contratados por uma agência de influenciadores. E aí, no nosso caso, pagamentos de qualquer trabalho que a gente fazia eram realizados para essa agência. 70% do pagamento ficava pra gente, era repassado pra nossa conta. Os outros 30% do pagamento ficava internamente dentro da agência. E aí... E pode variar esse valor, tá? No meu caso, eu não tô mais numa agência porque aconteceu uma situação meio parecida. Só que na época eu não expus, porque eu queria evitar dor de cabeça. Será que eu falo sobre? Não, será que eu falo? Eu nunca falei de quando a agência me roubou. Nunca disse sobre. Talvez eu fale, vou ver, vou analisar. E depois que isso aconteceu, eu entrei em uma outra agência, acabou também não sendo muito legal. Teve uma publicidade, inclusive, que eu deixei de fechar, porque as pessoas específicas que cuidavam de mim, da agência, elas precisavam fechar aquela ação pra mim, específica, de uma marca de maquiagem. E a agência que eu tava na época, depois, né, eles simplesmente não queriam fechar. Assim, ou você fecha ele e mais X pessoas da nossa agência, todo mundo junto, ou não fecha com ninguém. Daí a marca chegou a entrar em contato comigo. Tinha o fato também de que eles abaixavam o meu preço muito. Eles jogavam o meu preço pra baixo do cocô do cavalo do bandido. Eles botavam o meu preço, assim, lá embaixo, falavam pra mim, é só isso que a marca aceita. Infelizmente, não tem como aumentar. E eu, na época, como eu tinha acabado de sair de outra agência, tava com medo de não fechar mais nada, falei, putz, vamos ter que aceitar. E aí aceitei várias vezes. Aceitei 1 ou 2 vezes, até que eu saí de fato da agência. E aí criei a minha própria agência. Não é uma agência 100%, porque pra você ter uma agência, você precisa ter um CNPJ, você precisa ter todos uns trâmites legais, né, pra você falar que você tem uma agência. Eu tenho um grupo de pessoas contratadas só pra cuidar de mim. Tem minha equipe jurídica, tem a pessoa que responde meus e-mails, tem quem faz a minha assessoria, me conecta com as marcas. E aí agora é meio que tudo por minha responsabilidade. É uma estrutura de agência, só não tem oficialmente o nome. Somos uma agência. Mas é basicamente uma agência que faz isso, só que sem pegar uma parte da publicidade. Porque toda agência é assim, gente. Grande ou pequena, toda agência vai te dar uma publicidade, sendo que você tem que passar parte daquele valor pra eles. Muitas vezes compensa, porque essa agência traz oportunidades pra você, faz você crescer como pessoa, te dá acesso a lugares bacanas, e tem vezes que não é legal,
como aconteceu com eles e aconteceu comigo também. Já já eu falo mais sobre. Aconteceu foi, a gente trabalhava cada vez mais, se dedicava cada vez mais e os pagamentos atrasavam cada vez mais. E toda vez que a gente conversava com eles, eles falavam que era uma tendência de mercado, que as pessoas realmente estavam começando a atrasar cada vez mais e que estava todo mundo sofrendo com isso. Mas é isso, eu quero reforçar que a gente tá o tempo todo cobrando, e não são só vocês. Gente, tem até foto do cara. Meu Deus do céu. Estão atrasados. A nossa maior dificuldade é que a gente tem 3 perfis que tem muitas ações sequenciadas atrasadas. Aí vira um caos. Então a gente tá muito atento pra isso, pra tentar resolver isso o mais rápido que a gente pode. E pra você entender, porque eu conversei com o Roberto, que é o advogado que faz cobrança pra gente, ele falou, olha, Marcelo, é muito simples. Quando eu cobrar, eu vou cobrar de uma forma super séria, segura. Oi, Gustavo e Robert, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma call de novo, tá? Pra gente se falar, pra dar detalhes e tal. Mas pra vocês entenderem, eu tô falando com todas as marcas, jurídicos das marcas, eu me vesti de príncipe, né, pra falar com advogado. Tá uma loucura aqui. Falando com o pessoal dos financeiros, mas eu iniciei as minhas conversas com o proprietário das grandes agências, com pessoas que eu tenho mais conexão, que eu consigo falar, que são meus parceiros, que já quebrei galho de um monte de gente. Então eu tô indo nessa do relacionamento mesmo. Eu tô acreditando que tá super engatilhado. Se eu perceber que realmente nós temos uma merda do tipo, não vai receber, e a gente vai metralhar pra receber, tipo, agora. Você ou paga ou vai advogado em cima. Gustavo, eu sei sim, eu tô olhando pra tudo isso. Gente, já é o 3º áudio. Olha o tamanho do textão. Não estou apavorado porque não dá tempo da gente ficar apavorado. A gente tem que ter tranquilidade pra resolver o problema. É isso que eu tô tentando fazer mesmo, de verdade. E, obviamente, se eu tivesse dinheiro, a primeira coisa que eu faria, adiantaria, eu até falaria, olha, recebi essas 3 ações aqui, já mandei pra vocês. E também uma coisa que eu tô trabalhando aqui, pra ver se eu consigo organizar durante essa semana, que a gente vai tentar um valor da gente, da Hello, meu, do Rodrigo, como um empréstimo, uma coisa qualquer que eu tô tentando aqui, tudo, e logo que eu conseguir também te aviso, porque aí a gente vai adiantar, vai pagar coisas e tal, e a gente vai tentar mandar pra vocês o maior valor que eu puder, o mais rápido possível, tá bom? Se você puder conferir essa lista, e eu peguei aquela planilha que eu preparei pra vocês um tempo atrás, onde tem todas as ações do período, do ano todo. Então é nela que eu tô abastecendo essas informações todas, depois eu te mando aquela, porque lá tem todas as outras ações que já foram pagas no ano passado, essas que não foram pagas ainda, e tudo pra gente fazer o controle bem certinho. Eu vou bater um geral, reenviando mensagem pra todo mundo de novo, tanto no WhatsApp como no e-mail, falando lá, tudo bem, dia 17, dia 15, dia 22, tá tudo confirmado, vou fazer esse follow-up aí. Se tiver alguma mudança, algum ajuste pra mais, pra frente, um pouquinho pra trás, ou antes, eu também te aviso. E a gente era isolado desse universo, né? O nosso contato com esse mundo sempre acontecia através da agência. Sempre foi feito um terrorismo psicológico para a gente nunca entrar em contato com esses contratantes, porque isso poderia fragilizar a gente no mercado, a gente pararia de trabalhar. Então, assim, era realmente um medo constante, que, tipo assim, qualquer passo que você der vai ser muito ruim. Uma dica pra vocês que trabalham com marketing de influência, se você é influenciador, sei lá, e tem uma agência que tá me assistindo, peça acesso ao e-mail que responde suas publis. Não fica sem conferir. Veja e tenha acesso a todos os passos. Porque esse negócio de você, mas você tem que falar com fulano, que falar com ciclano, entrar no e-mail, você não ter nem acesso a esse e-mail que troca as mensagens entre você e a marca que você tá fechando, é a receita pra dar merda. Foi onde eu descobri que eu não tava fechando o público quase nenhuma, porque a agência simplesmente queria enfiar outras pessoas além de mim. A marca queria fechar comigo, mas a agência não deixava. Eles queriam enfiar mais 15 pessoas. E eu só descobri isso depois, por acaso, porque não foi a agência que me falou isso. Conversando com a marca, a gente entendeu isso e falou assim, tem caroço nesse angu. Foi aí que eu entendi. Tipo assim, porque a marca me passou que a gente tava fazendo isso. Porque senão eu nunca ia saber. Pra você e pra sua família. 2024 foi um momento que a gente percebeu que isso se tornou mais forte, tá trabalhando cada vez mais, mas os atrasos estão dificultando muito a nossa vida, a nossa rotina. Então, assim, trabalhamos muito, muito, muito. E é quando a gente não via esse retorno, né, esse repasse que deveria vir, a gente começou a ligar o alerta e falou, alguma coisa estranha está acontecendo aqui. Entramos no ano de 2025 e a gente entrou muito aquecido comercialmente e a nossa conta crescendo muito rápido também. Os atrasos começaram a se intensificar mais e mais. A gente dobrou o nosso faturamento de 2024 para 2025. Isso é um trabalho por trás que as pessoas não imaginam. É a gente escrever roteiro, é a gente gravar, é a gente editar, é contratação de videomaker, contratação de editor, é uma série de custos que a gente tinha para manter toda essa estrutura rodando. Eu fiz, por exemplo, cirurgia de apendicite, eu não pude nem ficar no hospital. Eu tive que implorar para o médico me liberar, para eu voltar para casa prometendo que eu ia descansar. Cheguei em casa com muita dor, com a barriga muito inchada. E aí eu lembro de estar deitado e aí eu tinha que levantar, sorrir pra câmera e gravar. A gente teve influenza e a mesma realidade, a gente trabalhando doente, eu tendo que levantar, olhar pra câmera, sorrir, gravar, porque eu pensava o quê? É a oportunidade que eu tô tendo de mudar o futuro da minha família, de conseguir guardar dinheiro pros meus filhos, de conseguir realizar o sonho da gente construir a nossa casa. Então a gente não pode parar. A gente tem que trabalhar final de semana, a gente tem que trabalhar doente, a gente tem que trabalhar à noite, cuidando dos nossos filhos do mesmo jeito, economizando tudo que a gente podia economizar. E a gente pensava, a gente precisa guardar esse dinheiro, porque
porque é a oportunidade que a gente tá tendo, realmente, assim, de garantir um futuro pra nossa família. A gente começou a desconfiar do que tava acontecendo, porque a gente falava, cara, não é possível, ninguém atrasa ao ponto que as coisas estão atrasando. A gente tava desgastado, o Robert desenvolveu uma doença autoimune por estresse, e a gente falava assim, cara, não é possível que alguém que conheceu nossa família no momento... Não adiantou muito censurar, que na foto de perfil do WhatsApp dava pra ver. Ó, dá pra ver ele aqui, viu, gente? Olha aqui a carinha dele. Só copiar o olho dele daqui e botar lá. Na nossa cara o tempo inteiro. Nunca houve atraso de pagamento. A gente questionava, a gente chorava, a gente implorava por uma resposta e aquela pessoa olhava nos nossos olhos e dizia assim, eu tô fazendo de tudo pra conseguir ajudar vocês, pra conseguir receber esses pagamentos. E o dinheiro já tava na conta deles. Gente, foi muito duro começar a receber o comprovante. Gagging. Eu fiquei assim, ó. Será que era um plano? Tem muita cara de plano. De que, beleza, a gente vai pegar esses pagamentos aqui, falar que tá atrasado, pega esse dinheiro tudo e foge, some. Porque foi o que aconteceu, a gente não achou mais perfil da agência. Até o LinkedIn do cara tá privado. Será que eles saíram do país, gente? Fugidos? De todo mundo. Ninguém nunca falhou com a gente, além da pessoa que a gente mais confiou esse tempo inteiro. A gente foi atrás, dessas provas, pra ver se realmente essa suspeita que tava na nossa cabeça era verdade. E, gente, foi muito duro receber a primeira prova de que esses pagamentos já tinham sido realizados pra conta dele e nunca tinha feito um repasse, porque... E é outra coisa que dá problema, gente. E várias diquinhas hoje pra quem trabalha com internet, viu? É que eu já me ferrei muito. E aí eu tô cascudo já com esse negócio. Não existe isso de... a gente vai pagar pra uma conta e depois passa pra vocês com menos 30%. Não existe isso. Ou passam tudo pra sua conta e depois você passa a parte da agência. Ou eles fazem 2 pagamentos diferentes, emitindo 2 notas fiscais diferentes. Porque, pra quem não sabe, gente, pode parecer uma palhaçada, né? A gente aqui... na câmera, né, tentando fazer alguém rir. Mas é um trabalho por trás. Por mais que não seja um trabalho, a gente debaixo do sol quente, tem um monte de gente pra fazer esse grande circo aqui, estar com a tenda armada. Tem muita gente trabalhando por trás. Então, não é nem só pela gente, é por todo mundo e todas as famílias que a gente emprega, sabe? Tem muito esforço pra conseguir fazer o trabalho da internet rodar. Não, de novo, que seja o trabalho mais difícil do mundo, né, de fazer. Tem gente aí capinando lote pra ganhar R$100. Mas ainda assim continua sendo um trabalho. E a gente tem que receber. Não dá pra você roubar a pessoa e falar assim, obrigado pelo roubo. Que lindo, Chavinho. Que lindo, Chavinho ladrão. Ladrão! Ladrão, ladrãozinho! Que lindo. Pode continuar roubando, a gente ama, a gente adora. Pode roubar meu dinheiro, eu vou ficar super feliz. Estávamos a caminho do hospital com a mãe com meningite e a gente recebe no WhatsApp um comprovante falando assim, sim, já foi tudo pago. Ele não repassou pra vocês. Então, tipo assim, imagina se ele dá com tudo isso e ainda... você tem a prova de que nossa família foi vítima de um golpe. Eu só pensava naquela hora assim, cara, imagina se a gente tivesse deixado de pagar o plano de saúde da Maia naquele momento. Aonde que ela teria feito o tratamento dela aqui no hospital e o dinheiro que a gente já tinha, um faturamento que era nosso trabalho. Um primeiro momento, a gente só avisou, contratamos um escritório e a gente vai atrás da verdade. Em nenhum momento a gente fez uma acusação. E já foi o suficiente para aquelas pessoas desaparecerem. Sumiram, não respondiam, não deixavam rastros. Depois disso, o que a gente fez? Vamos tentar agendar uma reunião pra gente conversar. E aí, não queriam. Contrataram uma advogada no mesmo dia, não davam mais resposta. Tudo que vinha de resposta era por intermédio da advogada. E basicamente a resposta que a gente recebeu não foi um pedido de desculpas, não foi uma submissão sobre o que eles tinham cometido contra a gente. E nenhuma tentativa de fazer algum acordo, alguma negociação para quitar, enfim, tudo isso que foi apropriado de forma indevida. A única resposta que a gente recebeu foi através da advogada, falando assim que eles não tinham dinheiro e que eles não iriam pagar. A gente esperava que a gente tivesse um mínimo de dignidade vindo do outro lado, um mínimo de resposta, de um pedido de desculpa, de olhar no olho e falar, eu errei, eu realmente fiz isso com vocês. A pessoa vive numa casa num condomínio de luxo, a pessoa tem um carro de luxo, a pessoa tem outros bens, e nem esse interesse de falar assim, ó, eu vou resolver, nem que seja com bens, mas eu vou pagar. E me choca pensar que alguém tenha frieza de seguir a vida num padrão em que a gente viu ele seguindo esses anos todos, parando em valet de shopping, comprando itens de luxo, viagem, seja o que for. E sabendo da nossa realidade, eles viviam tudo isso com o nosso dinheiro. A gente não tá falando de pouco dinheiro.
a gente tá falando de mais de R$500 mil. Mano, é muita grana. R$500 mil é muito dinheiro, gente. É muito, 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 muito dinheiro. O Ionzinho aqui perguntou aqui no chat. Gente, não era só processar a agência? Então, isso de processar foi muito banalizado, né? As pessoas banalizaram muito. Acham que processar é só você ir lá no escritório, amanhã já resolveu. Gente, tem processos que andam na justiça por mais de 5 anos. Simples assim. E se de fato for comprovado que o que eles estão falando é verdade, eu acredito que seja, né? Óbvio que a gente dá o benefício da dúvida pra todo mundo enquanto não tiver algo julgado, mas eu acredito sim que a agência fez isso, minha opinião pessoal. Eles podem sumir com esse dinheiro, colocar esse dinheiro numa conta internacional, fugir do país. Gente, a gente tá falando de R$500 mil. R$500 mil, 100 mil euros praticamente, você compra uma casa na Europa e ninguém nunca mais sabe da sua existência. Você abre uma conta internacional, o governo brasileiro não tem como rastrear essa conta, porque geralmente, como que funciona pra você pagar o valor que você deve com o processo? E essa parte muita gente não entende, né? Às vezes vem por meio de bloqueio judicial. O que é um bloqueio judicial? A justiça, ela vai mandar uma ordem pro banco que você tem. Vamos supor que você tem o banco do Bradesco. Você tem o Bradesco, a justiça vai emitir um comunicado pro Bradesco falando, olha, essa pessoa está devendo X na justiça. Isso quando o processo já acabou, foi julgado, primeira instância, segunda instância, já pediu recurso. Acabou o processo, você perdeu esse processo. Aí sim, a justiça vai mandar bloquear aquele seu valor. Só que mesmo mandando bloquear, o que acontece se você não tem o dinheiro? E o que acontece nesses anos que você tá esperando isso acontecer? Porque, gente, eles têm 2 filhos. Essas crianças precisam comer. Essas crianças precisam ir no médico. Essas crianças precisam ir na escola. O que você faz nesse tempo, esperando a justiça acontecer? Então, é muito difícil. Eu acredito que eles vão acabar recorrendo a um processo. Pode ser que tenha bloqueio de bens e tudo mais. É uma loucura. É muita coisa. Muita coisa. Mas eu acredito que eles vão processar. Da mesma forma que eles falaram, né? Que eles procuraram um escritório de advocacia e tudo mais. Acredito que sim, eles vão acabar processando. Desapareceram R$500 mil que foram pagos para a conta da Hello Group e que ninguém sabe aonde foi parar esse dinheiro. O que eles tiraram da gente não foi só mais de R$500 mil até o momento. Eles tiraram a nossa estabilidade psicológica, eles desgastaram a gente em vários momentos se desgastou entre a gente por tudo que estava acontecendo. Vários momentos eu lembro de estar estressado por causa desse homem. Eles fizeram esse terrorismo psicológico mesmo de medo, né, de falar, de entrar em contato com as pessoas para blindar a gente e isolar de qualquer descoberta. Quando a gente foi atrás, né, de todas essas provas, entramos em contato com todos esses clientes, a gente foi muito bem acolhido, né? Passaram todas as provas, comprovantes, contratos, todo mundo ficou surpreso, né? Porque como eram pessoas que estão há muito tempo no mercado, estão manipulando muita gente. É que nem eles disseram, né? Eles foram assessores da Larissa Manoela até. E estavam fazendo muito bem feito, porque eles estavam realmente isolando, né, todos esses influenciadores desses clientes. A gente está aqui mais para, primeiro, correr atrás dos nossos direitos, do tudo que a gente trabalhou, a gente receber, mas também para avisar todas as pessoas que ainda não sabem, entendeu? De que tem pessoas por trás aplicando esses golpes, manipulando pessoas, se apropriando indevidamente desse dinheiro. Tentam seguir vendendo outros influenciadores, fazer o que eles sempre fizeram, né? Tentar calar as pessoas, tentar amedrontar e tentar continuar aplicando esses golpes. Mas a gente não vai deixar. No que depender da gente, as pessoas vão saber, mas que as pessoas saibam da realidade, do que está acontecendo, e que essas pessoas não podem continuar trabalhando e fingindo que está tudo bem, porque eles já estão fazendo isso há muito tempo, não estão fazendo isso só com a gente. Coitados. Zéu Júnior. Tristeza demais tudo que a Hello Group vem fazendo. Passei meses me odiando por ter acreditado e confiado minha carreira nas mãos deles. Eles vão cair, meninos, torcendo pra que vocês recuperem tudo. Amo vocês. Não, mas tomara que dê tempo deles fazerem alguma coisa, né, gente? Porque é muito dinheiro. Se eles roubaram isso só deles, imagina o resto que eles não podem ter roubado de outros criadores de conteúdo também, sabe? E de verdade, me parece muito que, né, seguindo o padrão que eles falaram de sumir, gente, nesse momento é bem provável que eles não estejam nem mais no Brasil. Simples assim, que eles tenham transferido esse dinheiro para outras contas de outras pessoas, sei lá, transformado em Bitcoin, criptomoeda e fugido do país. Porque se eles estiverem no Brasil, eles estão ferrados. Felipe, casa caiu Hello Group. Que vocês fizeram com todos nós, causando o mal das nossas famílias. Que toda mentira, tortura psicológica e roubo sejam pagos. Agradeço ao meu advogado que conseguiu fazer com que vocês me pagassem o mínimo. Mas agora tenho certeza que vou atrás de tudo. Eu sofri o maior golpe da minha vida de pessoas que eu nunca imaginei. Oi, meu nome é Lari Teófilo. Não queria estar fazendo esse vídeo, mas essa situação é completamente absurda e eu preciso expor. Até porque outros colegas meus, inclusive 2 de paz, vocês devem conhecer, já compartilharam um caso. E eu sei que se a gente se unir, a gente vai
para conseguir que a justiça seja feita de forma mais rápida. Recentemente eu recebi a notícia que mais de 6 meses de trabalho meu não serão pagos, só se a justiça fizer algo em relação. Ah, inclusive, sobre o perfil dele, gente, não tá nem mais disponível, caiu, tá? Provavelmente tiraram do ar pra não sofrerem as consequências, porque eles estão fugindo até da justiça. Então, se até o perfil do LinkedIn tiraram do ar... Porque a agência de influencers que me agenciava, que era a Hello Group, recebeu dinheiro e não transferiu pros influenciadores, não só o meu, como de vários outros influenciadores. Eu não esperava começar 2026 com essa notícia, até porque eu tô construindo minha casa e eu tenho meu casamento em alguns meses. Eu realmente estava contando com o meu trabalho, poxa, o trabalho que eu fiz com todo amor, com toda a dedicação do mundo, e receber a notícia que eu não vou ser paga. Contextualizando a situação, em 2021 eu entrei pra essa agência de influencers com... Nossa, tem quanto tempo? 5 anos já. Sonho de conseguir monetizar meu trabalho na internet, que eu já fazia desde 2016, e fazem 5 anos que eu trabalho com eles. Então, os donos da agência são pessoas que eu confiava, pessoas que eu viajava com eles, passavam muitas horas conversando, pessoas que eu realmente admirava e que levar uma facada nas costas assim deles foi uma surpresa enorme. Eu acho que o meu maior choque tá sendo da traição, e eu comecei a desconfiar porque os pagamentos estavam demorando muito pra chegar pra mim, e eu achava até que era um padrão no mercado, porque durante esses 5 anos, toda vez que eu fazia uma publicidade, uma marca, os pagamentos demoravam muito pra serem transferidos pra mim. Isso, entre aspas, é normal. Ai, adoro quando eu tenho propriedade de falar pra falar do vídeo. É meio que normal no mercado publicitário, principalmente no marketing de influência. Não posso falar como marketing como um todo, né? Porque marketing tem várias ramificações. Marketing de rádio, marketing de TV, marketing de flyer, marketing de propaganda física. Tem vários tipos de marketing, mas o marketing de influência, que é você trabalhar com influenciadores, é meio normal você demorar bastante pra pagar as pessoas. 30, 60 dias. Teve contrato, assim, que eu já vi de 120 dias pra pagar o valor da pessoa. Depois que você trabalha. Mas geralmente quando dá esse dia, a pessoa paga. Era assim com todo mundo, mas pelos vistos não era. Só que chegou um ponto que começou a ser insustentável, e aí eu fui confirmar e vi com as marcas que, de fato, os pagamentos já tinham sido efetuados. Então, a marca me contratava para publicidade, essa agência era intercessora, e os pagamentos eram feitos para a agência pegava a comissão deles e me transferia a minha parte. Mas essa transferência não estava mais sendo feita, mais ou menos desde o meio do ano passado. Quando eu recebi essa notícia, que os pagamentos, no caso, já tinham sido feitos, mas não tinham sido repassados para mim, foi um choque, porque, inclusive, eu recebi a notícia de um dos trabalhos mais importantes que eu tinha feito na minha vida, que eu estava muito orgulhosa, muito feliz desse trabalho. Eu realmente já tinha compromisso com esse dinheiro, e foi um sonho realizado, que depois parece que, quando caiu a ficha, eu fiquei, eu não acredito que isso tá acontecendo. Ao longo desse tempo que os pagamentos não estavam sendo repassados pra mim, o dono da agência mandava vários... Oi, amor, tudo bem? Já pedi para o advogado cobrar os clientes atrasados para que assim que eles paguem o quanto antes. Ele vai fazer as cobranças de hoje, a quinta-feira, e vai me mandando os retornos. Acredito que pagarão rápido. Enquanto isso, ele com as notas assim, ó. Vou pra Flórida. Mensagens e áudios dizendo que tava cobrando as marcas, que as marcas atrasavam muito, mas... Ainda não foi feito, estou acompanhando. Eles deram pra gente até amanhã. Falei com eles na sexta cobrando novamente. Tudo bem, estou aguardando o retorno dos clientes. Todas as agentes clientes voltaram na última quarta-feira e deste dia enviaram e-mails para confirmações de tudo o que fazemos em janeiro, fevereiro e março, fazendo follow-up, mesmo para termos as datas. Assim que tiver um retorno, te chame. Já tava até acionando o jurídico pra resolver. Todas essas mensagens eram mentira, ele já tinha recebido os valores das marcas. Óbvio que a gente já acionou a questão jurídica e estão tentando resolver. Nós somos muitas famílias prejudicadas, dezenas de pessoas prejudicadas, de sonhos, de planos, de trabalhos feitos com muito suor, que exigem investimento. Até o imposto desses trabalhos eu já paguei, de um trabalho que eu nem recebi. Então, ainda que seja muito difícil pra mim estar vindo aqui expor uma coisa tão pessoal, eu sei que dessa forma vai ser mais fácil a gente conseguir justiça. É mais um momento da minha vida que eu vou ter que recomeçar, não vai ser a primeira vez que eu vou ter que recomeçar, mas eu me sinto bem perdida, porque eles sempre foram a minha agência, eu nunca tive outra agência, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem quem procurar, o que fazer. Que alguém tiver alguma dica, alguma recomendação, algum conselho, eu aceito, mas eu... Então, a dica que eu tenho é conversa com outras pessoas, eu acho muito importante. Enfim, Deus acima de tudo, eu sei que Ele coloca pra mim só os desafios que vão me ajudar a crescer e evoluir, e me alinhar com a vida que Ele tem planejado pra mim. E confiando que as respostas virão. Se você puder compartilhar, eu agradeço muito, vai ajudar muita gente. E é isso, um abraço. Eu levei o maior golpe da minha vida de 2 pessoas que eu considerava como família pra mim. Bizarro. Confesso que eu demorei muito pra decidir gravar esse vídeo. Eu tô até tremendo de nervoso. Eu não compartilho normalmente questões tão profundas, pessoais da minha vida aqui com vocês, mas eu decidi gravar esse tipo de vídeo porque, graças ao vídeo dos meus amigos, o Gustavo e o Robert, dos Dois de Paz, da Lari, a gente tá conseguindo acelerar algumas medidas para pelo menos reduzir parte dos danos que nos foram causados. Tudo começou há mais ou menos 7 anos atrás, quando Marcelo e o Rodrigo Shiba deram mensagem
buscando me agenciar. Gente, 7 anos. Eles conheciam o cara há 7 anos, velho. Através da Hello Group, que é a agência deles, de influenciadores. E aí eu fechei com eles, sem exclusividade, mas eles me agenciavam, fechavam publis com marcas e eles ficavam com uma comissão. Nesses anos todos se criou uma relação que vai muito para além do profissional, assim, eu compartilhava a minha vida com eles. Bom dia veio cheio de beleza. Alguns podem olhar e ver um céu nublado cheio de nuvens, outros podem ver o sol saindo. Compartilhavam coisas. Bom dia, acordei às 5 sim, mas foi para ver o sol nascer. Tenho feito isso, só isso mesmo. E roubar. Eu acordo 5 horas da manhã por 2 motivos. 1, pra ver o sol nascer. E 2, pra dar mais tempo de roubar, né? Que é muita gente pra eu roubar. Se eu acordar às 8, às 10... eu perco vários roubos, então tem que acelerar, né? Vamos acordar mais cedo, né? Acorda! A vida deles comigo, eles sabiam de segredos meus, eles eram os primeiros a saber quando eu passava em algum projeto, eu compartilhava angústias da minha vida com eles. Ai, coitada, gente. Se eu gravar esse vídeo, peço perdão, minhas unhas de manicure, minha avó vai ficar revoltada vendo isso aqui, mas eu tô tão louca que nem isso dá tempo de fazer. Desculpem que eu vou estar pausando, porque eu tô com dificuldade de falar. Mas enfim, existia uma relação, eu já andei sozinha com eles no carro deles, a gente já saiu pra comer, um deles já veio comer aqui em casa. Eles eram como família pra mim, foram mais de 6 anos junto com eles, compartilhando sonhos, planos, conquistas, dificuldades. Era realmente uma relação próxima, de confiança. O que acontece é que eu comecei a ficar com pagamentos atrasados. Mesma história, gente. Fizeram a mesma coisa com todo mundo. Apesar de achar isso estranho, eu não desconfiava, porque, de novo, muitos anos juntos e eu não tinha nenhuma relação direta com as marcas, também por orientação deles. Eles mediavam todas as comunicações com as marcas. Todas as informações que eu tinha eram as informações que eles me passavam. Hoje eu percebo que isso, na verdade, era uma estratégia para me isolar da verdade. E aí que eu tenho o meu primeiro pronunciamento como influenciador. Temos um assunto sério para conversar. Nos últimos dias, o marketing de influência teve uma notícia de uma determinada agência que estaria dando golpes nos seus influenciadores, deixando de repassar o dinheiro que as marcas pagavam para quem realmente trabalhou. Pois é, eu faço parte dessa agência. Uma agência cuidava da minha carreira nos trabalhos nacionais, porque aqui no Espírito Santo, quem cuida sou eu, não tem jeito. Eu trabalho com internet e com relacionamento há mais de 15 anos. Então, assim, eu posso dizer que eu sou cobra criada. Muita gente nasceu nessa bolha. Nasceu no mundo da comunicação como influenciador. Eu tô aqui desde o rádio, do jornal impresso. Eu sempre fechei os contratos, eu sempre fiz tudo. Só que chegou um momento que eu não estava dando mais conta. E aí, eu entrei em contato com uma agência que cuidaria do meu trabalho fora do Espírito Santo. Desde o início, eu tenho uma equipe jurídica muito forte, muito competente. Os contratos comigo são muito bem avaliados. A cada trabalho, eu mudava de novo. Eu questionava. Em determinadas ações, eu me posicionava. Eu dizia, eu não tô começando agora. Isso não tá certo. Tem alguma coisa aí que não tá casando. Eu fiz vários trabalhos e recebi por esses trabalhos. Só que um trabalho eu não recebi. Eu falei, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. O meu jurídico falou, vamos fazer isso, a cláusula de rescisão é essa. Eu já estava pronto para sair dessa agência. E aí estourou a bomba. O que eles me deviam foi o menor trabalho que a gente fez. Era pouca coisa. Só que eles estavam me devendo. O dinheiro era meu. Era pouco, mas era meu. A minha história foi essa. E com outros influenciadores não foi assim. Vários influenciadores deixaram de receber muito dinheiro. Trabalharam e não receberam. Eu tomei uma pernadinha. Gente, o povo acha que o Espírito Santo é esquecido e que podem fazer qualquer coisa com a gente, mas não pode não. Pra você passar a perna num capixaba, não é fácil não. Então assim, capixaba é cabreiro. Capixaba pensa antes de dar bom dia. Então assim, não vai vir agência de fora pra cantar de galo comigo. Porque, infelizmente, eles usaram de pressão psicológica com outros influenciadores. Eles usaram de amizade. Eles foram baixos. Para muita gente que está chegando na comunicação agora, é um mundo completamente novo. Então, eu entendo e eu tenho aqui a minha solidariedade
E eu tô pronto pra juntar com todo mundo que se deu mal nessa história. Gente, é muita gente. Enfim, todo mundo que tinha que falar, pelo menos a grande maioria, acredito eu. Será que tem mais gente prejudicada? Não sei, a gente tem que esperar pra saber. Falou sobre o assunto e o assunto começou a render, gente. Que nem eu mostrei pra vocês. Tem matérias falando sobre isso. Ó, essa daqui é do Metrópolis, essa aqui é do Deu Clique. Várias pessoas falando sobre esse golpe da agência. Cada hora que passa eu descubro que o golpe que eu passei foi bem pior do que eu imaginava. Oi, eu sou a Lari, caso você não esteja ciente, eu e dezenas de outros influenciadores fomos vítimas de um golpe da agência Hello Group, que não repassou os pagamentos da gente ao longo dos últimos 6 meses, pelo menos. Mas isso é só a ponta do iceberg. Eu acabei de descobrir que eles estavam assinando contratos em meu nome. Mano... E essa parte já tava entrando... Caracteriza roubo, né? Chat, deixa eu te perguntar. Eu tô com o crime aqui. Tô aqui analisando, né? Que eu sou fofoqueiro e tal. E em qual crime se encaixa quando uma agência que fala em nome de você recebe os pagamentos na conta delas e não te repassa? Qual que é o nome do artigo, né? Do númerozinho ali da lei, do crime? Como que chama esse crime específico? Porque eu sei que você falsificar a assinatura dos outros é falsidade ideológica. Apropriação indébita. Ah, tá. Faz sentido. Apropriação indébita. Faz muito sentido. Porque esse aqui... falsidade ideológica, fraude, vai só agravando. Contratos que eu nunca assinei. Sabe por que eles estavam fazendo isso? Porque eles me diziam que uma marca tinha pago por uma publicidade comigo, vamos supor, 10 mil reais, e essa marca, na verdade, tinha pago 20 ou 30 mil reais por essa ação. Desses 10 mil, eles comiam uma porcentagem deles, eu recebia, por exemplo, 7 mil, desses 7 mil eu tinha ainda que pagar imposto e todos os meus custos, só que na verdade... Tá vendo por que eu não tenho agência mais? Óbvio que não são todas, né, que são assim. Mas eu não quero correr o risco de passar por isso não, gente. Não quero. Eu saí muito traumatizado das últimas que eu participei. Não quero mais não. Ai, tô com a preguiça! Tinham recebido quase 30 mil por essa ação e o dinheiro tinha ido praticamente todo pra eles. Isso é um exemplo, mas eu já tenho provas que aconteceu com algumas marcas só nos últimos meses. Eu imagino ao longo de 5 anos de carreira o quanto isso não deve ter acontecido. E pra gente não ter acesso a isso, eles criaram um outro e-mail. Então meu e-mail era lari, nome da agência, nananã. Eles criaram um e-mail, contato mais lari, o nome da agência, tananã, um e-mail que eu não tinha acesso. E é nesse outro e-mail que havia essa assinatura de contratos, enfim. Contratos esses que eu não assinei, mas que as marcas juravam que eu que tinha assinado, porque tava ali o meu nome e a minha assinatura. Então o golpe, ele na verdade tem uma gravidade muito maior. Foram 5 anos, eu provavelmente recebi 1/3 ou 1/4 do que eu realmente valia. Em vários momentos eu lembro de ficar sem entender por que outros influenciadores ganhavam bem mais que eu. Mas aí eu realmente achei que a culpa era minha, que eu precisava melhorar ainda mais. E sempre trabalhando de uma forma muito honesta. Nunca divulguei casa de aposta, nunca trabalhei com nada que eu acreditasse que poderia prejudicar ninguém, ao contrário. Mas nesse tempo achando que por algum motivo eu não era tão valorizada, por algum motivo as marcas não viam tanto valor em mim. E isso não era verdade, as marcas sempre viram muito valor em mim. Afinal, eu sempre entreguei resultados brilhantes para todas as marcas que eu trabalhei. E toda vez que eu fazia uma cobrança pra agência, eles me respondiam que estavam cobrando as marcas, que não entendiam os atrasos, e logo a seguir eles mandavam uma mensagem manipuladora falando: ah, Lara, inclusive eu tô fazendo várias prospecções pra ti, vai fechar várias coisas legais. E foi um padrão que depois eu... Oi, responderam sim, eles disseram que vão pagar dia 29 ou 30, segunda ou terça, pedi hoje, mas não rolou. Olhei na conta da empresa e não entrou ainda. Não entrou nada, viu, por agora. Isso aqui é dinheiro, mas coisa boa. Não entrou nada, não tá caindo, isso aqui é a nota de 15 mil, aí não tô entrando nada. E isso aqui também não é nada, né? Também não tá entrando nada. Vou só enfiar aqui na calcinha, tá? Você não vê. Pode ser? A gente pode combinar assim? Conversei com os influenciadores e entendi que eles faziam... Oi, tudo bem? Alguma resposta? Oi, Lari, desculpa não conseguir retornar vocês. Tô acompanhando essas famílias mais lindas de pipa, hahaha. Tô achando que o Douglas vai nos ajudar bastante com o Dia dos Namorados. Tô trabalhando e recebendo alguns retornos de agências que estão trabalhando também. Não depositou ainda. Estou de olho na conta o tempo todo pra ver quem vai entrando. Vou olhar aqui. Deixa eu ver. Vi. Não entrou nada. E não entrou nada. Nossa, não tá entrando nada, você acredita? Caiu um negócio aqui também, não é nada. Você pode ficar tranquila, tá? Isso também, uma forma de manipulação pra gente não ficar tão chateado. Então, olha, tem uma coisa ruim aqui, mas olha, temos aqui previsões de coisas boas no futuro. Tratavam a gente realmente como marionete, como se a gente fosse bobo, como se a gente fosse criança. Eu agradeço demais o apoio de todo mundo. Desde que eu postei o último vídeo, muita gente tem me ajudado em muita coisa. Eu sou grata demais a vocês. Tô reescrevendo minha rota daqui pra frente. Não sei exatamente como eu vou fazer ainda, mas mais importante agora é que a justiça seja feita. Já estamos correndo atrás de tudo. E fica aqui um alerta pra influenciadores. Tenham acesso a absolutamente todos os contratos de trabalhos que vocês fazem, a todas as negociações. Tenham contato direto com as marcas. Eles não deixavam a gente ter contato direto com as marcas. Eles tinham um grupo com as marcas e eles tinham outro grupo com a gente. Eu odeio isso. Detesto, detesto, detesto. Eu sou enxerido, quero saber o que tá acontecendo. E isso acontecia muito comigo. Muito. A gente não conseguia conversar direto
direto com as marcas, que os trabalhos de vocês sejam sempre pagos para as contas de vocês, do CNPJ de vocês, e nunca para uma conta de um terceiro que depois vai repassar a sua parte. Mais uma vez, eu sei que tudo vai dar certo, porque quem cuida de mim é Deus, e a justiça dele nunca falha. Afinal, como está a nossa vida após a exposição do golpe que a gente sofreu? A gente está vivendo um turbilhão, muita gente entrando em contato, muito jornalista e ao mesmo tempo muitos influenciadores entrando em contato também, informando que estão passando pela mesma situação. Nem todo mundo se pronunciou ainda, mas só para vocês terem noção, a gente tem um grupo de WhatsApp com pelo menos 16 pessoas que estão passando pela mesma situação que a gente está passando, então tem muita gente desesperada. Gente, é muita gente. Se você presumir que foram 6 meses de trabalho, com esse tanto de gente, é mais de R$1 milhão. Fácil. Muita gente entendendo que existem outras camadas desse golpe que a gente não sabia. Então, assim, todo dia a gente descobre uma sujeira nova. Tipo, sujeira, assim, cada vez pior. Que vai além, né, do que aconteceu a gente. Essa história já ficou muito maior. Então, as coisas que a gente tem descoberto são muito graves, mas é uma coisa que agora só a justiça vai conseguir resolver. A gente resolveu criar nosso próprio time para conseguir se estruturar. É isso, gente, é isso. E as questões que a gente tinha pendentes até aqui de trabalho mesmo, e para conseguir seguir trabalhando, né? A gente tem recebido muita ajuda e muito apoio de vocês, sério. Tem pessoas até querendo criar vaquinha para ajudar a gente. Não, gente, não precisa. Fiquem tranquilos em relação a isso. A única coisa que a gente quer é trabalhar, receber os pagamentos dos trabalhos que a gente executou até aqui e os pagamentos pendentes também, que a gente está tendo uma certa dificuldade, mesmo depois da exposição dessa bomba toda que a gente soltou. O outro lado, o lado que lesou a gente, ainda tenta dificultar que a gente receba esses pagamentos. Nem assim eles querem reduzir a dívida que eles têm com a gente, né? Exatamente, é comprovada a má fé e o dolo constante de querer fazer mal. Foram muitos anos mesmo, de muita gente sofrendo, e a gente conseguiu quebrar essa roda e interromper, porque se ninguém fizesse isso, essa exposição, divulgasse tudo que estava acontecendo, as pessoas não teriam coragem, e isso iria continuar acontecendo com muitas pessoas mais. Oi, gente, bom dia. Eu tô primeiro vindo aqui para agradecer muito por todas as mensagens de carinho, de apoio que eu tô recebendo. Você não tem ideia do quanto que isso me faz bem, o quanto que isso tá aquecendo o meu coração. Saibam que eu já tô sim com advogado, a gente já tá indo atrás disso, e se Deus quiser, a justiça vai sim ser feita. Pague meus R$5 agora! Me paga meus R$5!